Boa noite, meu nome é Gustavo Júnior Xavier de Oliveira Rosa, sou do curso de Design Gráfico, sou aluno do tutor Jean Carlos Silva Faxino e estou apresentando aqui o trabalho de imersão profissional Desafios Contemporâneos. Eu sou do grupo 9, junto com Andressa Adriele Brush, Hugo Oliveira Souza e Cananda Hanna Rodrigues de Mello. Vou começar falando sobre o nosso anexo A, que foi a leitura e fichamento do artigo científico que nos foi passado. Os autores do artigo foram Ana Reis, André Medeiros, Cícero Eduardo Walter, Luiz Costa, Manuel Au Yong Oliveira. O artigo em questão é intitulado Um estudo de metodologia mista sobre soft e hard skills, a perspectiva dos estudantes e de empresa contratadora. O artigo foi publicado no ano de 2022 e tem como palavras-chave competências, desenvolvimento, hard skills, recrutamento, soft skills e recursos humanos. O estudo teve como objetivo geral avaliar a perspectiva dos estudantes e de profissionais de recursos humanos em relação a soft e hard skills. A metodologia utilizada no estudo foi uma abordagem mista com revisão de literatura e coleta de dados. A revisão abordou hard skills e soft skills na base Scopus em um questionário que foi aplicado para avaliar a percepção dos estudantes sobre as habilidades, obtendo 82 respostas. Além disso, uma entrevista foi realizada com a técnica de RH de uma empresa grande para explorar preferências de recrutamento e habilidades valorizadas no mercado português. Com principais resultados, vimos que as soft skills e hard skills são essenciais atualmente e no futuro. Embora soft skills sejam altamente valorizadas e priorizadas pelos estudantes em formações desejadas, como inteligência emocional e negociação, as hard skills também têm um papel importante, especialmente em função de tecnologia e automatização. Foi mostrado que apenas 37,8% dos estudantes investem em soft skills, mas reconhecem sua relevância em um mercado competitivo e constante mudança. Utilizou uma metodologia mista e limita-se a percepções de um grupo específico, recomendando a inclusão de instituições de ensino em futuras investigações para alinhar as visões de estudantes, empresas e universidades sobre o desenvolvimento de competências. Dois autores que foram mais citados no artigo foram, com 11 menções, Elza Maria de Paiva Ribeiro, que falou sobre soft skills no mundo laboral atual e criação de uma nova empresa, e com 5 menções, Vasco Daniel Cordeiro Travesso, que falou sobre a importância das soft skills nas competências profissionais. Olá, me chamo Cananda. Fiquei com o anexo B, roteiro de entrevista, junto com a Andressa. Vamos lá para as perguntas realizadas. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do entrevistado que nós escolhemos. Ele se chama Arthur Cantarelli Silva, é formado em Design de Produção pela Universidade Estadual de Maringá, Design de Interiores pela Unicesumar, pós-graduado em Design de Interiores e em Design Thinks. Possui mais de 10 anos de experiência na área de design gráfico. Atualmente atua como design sênior na Vitro. É responsável pelos projetos gráficos dos materiais didáticos da EAD, da Unicesumar e da Uniaselv, e auxilia na gerência de equipes de diagramação. E também tem sua própria marca, atendendo projetos de identidade visual. Primeira pergunta: quais hard skills você considera essenciais para sua função atual e por quê? Ele respondeu que o conhecimento teórico sobre elementos e princípios do design, histórias da arte, um pouco sobre Gestalt, semiótica, para você entender e projetar as coisas com propósito, entender o porquê está fazendo aquilo. Outro ponto é sobre tipografia, pois é muito importante em qualquer área do design gráfico. Entender sobre as cores e o significado delas, tanto cultural quanto o psicológico, para escolher bem dentro do projeto. Outro ponto seriam os programas que precisam para executar tais tarefas. Segunda pergunta: quais soft skills você considera essenciais para sua função atual e por quê? Ele respondeu que precisa ser uma pessoa empática, tentar imaginar sempre a necessidade do outro para resolver os problemas. Se você trabalhar projetando um livro, um bom design se coloca no lugar do leitor. Nesse sentido, você consegue imaginar se a organização da página está consistente, se o fluxo de leitura está bom e bem hierarquizado. Outro ponto é a comunicação, saber conversar, saber trabalhar em equipe, ser organizado e saber administrar os problemas. Terceira pergunta: na sua opinião, na sua área, qual skill é mais importante, soft ou hard, e por quê? Ele disse que, em porcentagem, seria 60% hard skill e 40% para soft skill, pois você não consegue ser um designer sem saber sobre designer, mas consegue ser um designer não completo sem saber se comunicar direito. Para a execução da tarefa, precisa saber as hard skills, mas para crescimento profissional, precisa ter as soft skills mais elaboradas. A hard skill é uma obrigação, e a soft skill é como uma conquista que vai te deixar um profissional melhor. Quarta pergunta: em sua experiência, como as hard skills impactam a qualidade de trabalho e os resultados finais em sua área? Ele falou que impacta 100% no resultado final, pois às vezes muitos designers têm boas ideias, mas não conseguem executá-las. O domínio da ferramenta e dos conceitos faz com que você tenha mais facilidade em tornar a sua ideia em algo real.
Alguém que tem a parte teórica bem fundamentada vai gerar um resultado melhor do que alguém que não tem. Quinta pergunta. Como você vê a evolução das hard e soft skills nos próximos anos na sua área de atuação? Hoje em dia, é possível desenvolver as hard skills gratuitamente pelo YouTube, fora a faculdade, é claro. Há bons cursos online para cada área para evoluir as hard skills. Dominar a inteligência artificial para auxiliar o profissional de design também contribui muito para o aprendizado. Sexta pergunta. Que conselhos você daria para profissionais que desejam equilibrar o desenvolvimento dessas skills? Ele falou que seja observador e uma pessoa curiosa. Duas soft skills que são importantes para desenvolver tanto outras soft skills quanto outras hard skills. Essas soft skills fazem com que você fique atento a detalhes, como quando você vai viajar, quando você assiste um filme. Ele deu um exemplo de quando você vê a fachada de uma loja. O design, sendo uma profissão multidisciplinar, precisa conhecer de arte, fotografia, design, cultura, precisa conhecer o ser humano, o comportamento e o psicológico também. E por que foram utilizadas essas perguntas? Com base no artigo, foram listadas perguntas a fim de compreender quais as habilidades técnicas e interpessoais são mais importantes para atuar na área do entrevistado. Do desenvolvimento das soft e hard skills na área do design gráfico. Na área de design gráfico, as soft skills são fundamentais que ajudam o profissional a transformar a visão do cliente em um produto visual impactante e funcional. Habilidades como comunicação e escuta ativa permitem compreender e alinhar expectativas, enquanto a criatividade possibilita inovar e resolver problemas estéticos e práticos. Além disso, trabalho em equipe e adaptabilidade são importantes, pois o design geralmente colabora com outros profissionais e precisa ajustar seu trabalho a mudanças ou novas demandas do projeto. Essas habilidades também auxiliam na gestão de conflitos e no fortalecimento de relacionamentos profissionais, essenciais para o crescimento na área. Já as hard skills garantem o domínio das ferramentas e técnicas usadas para criar e executar projetos de qualidade. Ter habilidades em software, como Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign, é indispensável para desenvolver layouts, ilustrações e edições visuais. Além disso, conhecer teoria das cores, tipografia e até fundamentos de design web é importante para produzir um trabalho visualmente atraente e funcional. Essas habilidades técnicas permitem ao designer transformar ideias em soluções visuais eficazes e atender às demandas do mercado com precisão e profissionalidade. Cada tipo de skill contribui de forma única para o sucesso profissional. Por isso é importante saber diferenciá-las. As hard skills, sendo as habilidades técnicas específicas, fazem com que o design execute a tarefa da maneira que for necessário. Por outro lado, as soft skills fazem com que o design pense não só como profissional de design, mas também como cliente e usuário, buscando entender todos os lados para assim otimizar cada vez mais o seu produto. Entender essa diferença ajuda o profissional a saber onde focar para melhorar tanto as habilidades técnicas quanto as interpessoais, criando um desenvolvimento mais equilibrado e competitivo. No podcast disponibilizado na trilha de aprendizagem, a professora Daiane destaca que o diferencial competitivo dos profissionais no mercado atual está diretamente ligado ao equilíbrio entre as chamadas soft skills e hard skills. Essa perspectiva reflete a crescente demanda das empresas por profissionais que reúnam de maneira equilibrada competências técnicas e habilidades comportamentais que promovem um resultado consistentes, ao mesmo tempo que contribui para o clima organizacional mais colaborativo e eficiente. Percebeu-se, através dos materiais estudados, que a combinação das duas competências eleva o nível do profissional de design, seja soft ou hard skills. Ambas são importantes para a evolução e o crescimento na área. Melhorar essas habilidades continuamente traz um diferencial e ajuda o design a enfrentar novos desafios e entender as demandas do mercado com mais eficiência. Conclui-se, então, que investir no desenvolvimento de soft e hard skills é essencial para quem busca crescer e se destacar no design gráfico.